Oi, pessoal. Na aula passada, nós chegamos a mencionar a técnica de cultura de tecidos como uma técnica de propagação de plantas. Como eu disse, a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre isso. Existe uma outra disciplina que é a BV 587, específica sobre cultura de tecidos de plantas, mas nós vamos ver nessa aula uma síntese dos processos envolvidos na prática e na teoria em cultura de tecidos vegetais. Vamos começar com um breve histórico e alguns conceitos sobre esse assunto. A primeira pessoa a tentar cultivar tecidos de planta fora do corpo da planta foi o Haberland. Gottlieb Haberland era um pesquisador alemão e os primeiros estudos que ele fez foi tentar resgatar embriões de dentro de uma semente imatura e continuar o desenvolvimento desses embriões num meio de cultura. O problema do Haberland é que o que ele tentou fazer foi simular, dentro de um experimento in vitro, as condições nutricionais de que esse embrião encontraria dentro dessa semente imatura. O que ele não tinha à disposição nessa época, veja, nós estamos aí em 1902, no começo do século XX, era o conhecimento do efeito dos hormônios e que não, isso é uma parte extremamente importante para a cultura de tecidos, como a gente vai ver ainda durante essa aula. Que hormônios que ele precisaria ter conhecimento? O primeiro deles, obviamente, é a auxina. Vocês devem se lembrar nas aulas de fisiologia vegetal que a auxina ela foi descoberta, ou quem inventou o nome auxina, na verdade, foi o Wendt. Então isso foi já na década de 20 do século 20. Então é o Wendt que descreve como auxina aquela substância que induz a curvatura daqueles coleoptiles de aveia, de cevadas. A gente lembra isso aí da aula de fisiologia vegetal, mas foi só na década de 30 mesmo, 1930, que dois laboratórios, independentemente, o laboratório do Koch na Holanda e do Tiemann nos Estados Unidos, que descobrem a molécula do ácido indol acético como sendo a primeira auxina natural isolada. Então foi só depois da década de 30 do século 20 que a auxina passou a poder ser usada como um hormônio experimental para ver o efeito desse hormônio em cultura de tecidos. A grande revolução da cultura de tecidos aconteceu depois com a descoberta das citocininas. Vocês devem se lembrar do histórico da aula de citocinina que a gente teve na fisiologia vegetal. A própria descoberta das citocininas está ligada à cultura de tecidos. As citocininas foram descobertas numa tentativa de regenerar plantas de tabaco em cultura de tecidos, numa época em que a indústria de tabaco pagava essas pesquisas porque eles queriam fazer grandes fermentadores de tabaco para evitar plantações e ter que pagar mão de obra. Isso aí não deu muito certo, porque para fazer a nicotina, que é o principal ingrediente de um cigarro, né, é necessário que você tenha folhas diferenciadas numa planta e eles demoraram um bocado para conseguir isso. E depois fica muito mais caro fazer a cultura de tecidos do que plantar tabaco no campo, obviamente. Então, foi só na década de 50, 1950, que a citocinina ficou disponível, ela foi descoberta, e a associação entre citocinina e auxina é o principal segredo, vamos dizer assim, segredo entre grandes aspas, porque obviamente isso não é um segredo, isso é uma coisa já conhecida há muito tempo, mas foi somente a partir dos anos 50 do século 20 que a cultura de tecidos passou a realmente acontecer como uma ciência, vamos dizer assim, uma técnica disponível, porque só aí que estavam disponíveis para comprar e o conhecimento já existia desses dois hormônios principais, as auxinas e as citocininas, que são os principais hormônios utilizados em cultura de tecidos. E existe uma relação muito importante de dosagem do quanto que você põe de auxina e de citocinina no meio de cultura e como esses hormônios afetam a resposta das plantas em cultura de tecidos. E quem descobriu essa importância de se colocar esses hormônios no meio de cultura e da relação entre quanto de auxina eu ponho e quanto de citocinina eu ponho, quem descobriu isso foi o Carlos Miller. Ele era um aluno de doutorado na época do laboratório do Volkskugel. O Volkskugel era um pesquisador sueco que se naturalizou americano e eles trabalhavam na Universidade da Califórnia. Então foi ali durante os anos 60, 1960 e pouco, que essa relação entre
eu colocar hormônio no meio de cultura e quanto que eu ponho de cada hormônio é que foi revelada. Então, só a partir da década de 60 do século 20 é que essa relação foi descoberta. E que relação é essa? Quer dizer, qual é a importância dessa descoberta? É porque nos experimentos do Miller, ele fez uma espécie de uma análise combinatória e ele colocou meios de cultura em que ele testou a combinação de diferentes concentrações de auxinas, então a concentração de ácido indol acético, de IAA, e diferentes concentrações de citocinina. Ele usou a quinetina, que foi a primeira citocinina descoberta, né? Uma citocinina artificial, no meio de cultura. Então vejam que à medida que ele aumenta a concentração de auxina, o que se regenera são raízes. E à medida que ele aumenta a concentração de citocinina, o que se regenera são parte aérea, são gemas caulinares. Quando ele usa uma concentração mais ou menos equivalente de auxina e de citocinina, ele tem a regeneração de uma massa de células que ficam em divisão, que não se diferenciam nem em raiz nem em caule. E a gente chama isso de um calo. Então, calo é uma massa de células que estão constantemente em mitose e que aumentam de volume no meio de cultura. Se você passar esse calo para um meio que contém muita citocinina, ele vai passar a regenerar a parte aérea, formar gemas caulinares. Se você passar esse calo para um meio que contém muita auxina, ele vai passar a regenerar raízes. Em alguns casos excepcionais, uma concentração pequena de citocinina e uma concentração alta de auxina, a gente tem a formação de embriões. O que eu quero que vocês retenham é que, historicamente, foi importante a descoberta de uma relação entre auxina e citocinina no meio de cultura, em que quando se coloca muita citocinina eu tenho regeneração de parte aérea e quando a gente coloca bastante auxina eu tenho regeneração de raiz. Se eu tiver um equilíbrio da concentração desses dois hormônios, eu vou ter proliferação de um calo que não se diferencia nem em parte aérea e nem em raiz. A segunda descoberta muito importante para a cultura de tecidos também veio do laboratório do Folkskog. Então vejam que esse laboratório do Skog na Califórnia, na Universidade de Califórnia em Riverside, foi essencial, ou foi berço, vamos dizer assim, da cultura de tecidos em plantas. Um outro aluno dele, que é o Toshio Murashige, é um aluno japonês na época, né? Hoje ele é professor também na Universidade da Califórnia. O Murashige descobriu uma combinação otimizada de nutrientes que se tornou o famoso meio MS, o meio de Murashige e Skog. E essa composição de meio de cultura é uma composição clássica que vários meios de cultura que apareceram depois são apenas variações do meio MS e geralmente esses meios contêm macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, uma fonte de carbono e aí algum regulador de crescimento e um agente gelificante. Então eu estou mostrando aí os constituintes principais, os macronutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio, os micronutrientes, principalmente boro, cobre e ferro, e vitaminas. Eu coloco ali ferro quelante, é porque geralmente o ferro, como ele se oxida muito fácil, a gente vai ter uma solução aquosa no meio de cultura, né? Então o ferro em contato com a água tende a formar óxidos que não são aproveitados pela planta. Então o ferro a gente disponibiliza no meio de cultura sob a forma de ferro misturado com EDTA. O EDTA é uma substância quelante que vai fazer então com que o ferro fique livre para a planta e não seja oxidado durante a cultura de tecidos, né? Uma fonte de carbono, geralmente a gente vai ter sacarose, porque a planta vai estar sob condições que não são ideais para a fotossíntese, vai estar com luz artificial dentro do laboratório e geralmente a planta tem a fotossíntese reduzida, então tem que ter uma fonte de carbono, que geralmente é sacarose. Reguladores de crescimento e agente lidificante, vocês estão vendo, eu coloquei ali entre parênteses, porque alguns meios não têm reguladores de crescimento, existem alguns meios, lembra-se o meio que o Haberland fez, né, os primeiros meios de cultura que foram feitos, era para cultivar embriões e os próprios embriões produziam tanto auxina quanto citocinina, não havia necessidade de colocar regulador de crescimento no meio de cultura. E o agente lidificante acaba também sendo uma coisa um pouco opcional, vai depender, né, do tipo de cultura que a gente quer. Existem alguns tipos de cultivo que são em meio líquido e não em meio solidificado. Mas a maior parte
dos meios de cultura contém sim reguladores de crescimento e contém sim agentes gelificantes. Existem outros constituintes secundários, existem um bom número de meios de cultura que a gente acrescenta outras substâncias, por exemplo, antioxidantes. Esses antioxidantes, o mais comum deles é o ácido ascórbico, vitamina C, né? Por que isso? Porque existem plantas, principalmente plantas tropicais, que se oxidam muito facilmente. Então, são plantas que têm compostos secundários, né? Como o pinheiro, por exemplo, ou o cafeeiro. Você percebe isso quando você corta um galho da planta e o lugar que você cortou rapidamente se escurece. Esse escurecimento é um processo de oxidação. E a planta acaba liberando no meio de cultivo compostos que prejudicam o seu próprio desenvolvimento. Então, geralmente, a gente usa algum antioxidante no meio de cultura para evitar que essa oxidação ocorra. Vocês têm aí como constituinte secundário também a água de coco ou outros componentes orgânicos. Tem gente que coloca água de cozimento de batata, coloca uma papa feita com feijão cozido, enfim, existem os ingredientes mais malucos que vocês conseguem imaginar. Nos meios mais modernos, esses constituintes secundários desse tipo não são mais adicionados. No começo da cultura de tecidos, eles se colocavam então esses componentes porque se imaginavam que eram componentes nutricionais, entre aspas, para a planta. A água de coco, ela é a substância que nutre o embrião de dentro da semente do coco, né? Então, existiriam ali nutrientes ou substâncias em forma de traço, em forma de pequena quantidade, que poderiam afetar o crescimento. E essas outras coisas, como por exemplo a água de batata, né, água onde se cozeu a batata, ou então o feijão cozido e amassado. Existe muita superstição nisso também, de que essas coisas ajudariam de alguma forma em cultura de tecidos. Nos meios mais modernos, essas substâncias não são adicionadas, mas vocês podem ver na literatura, principalmente literatura bem mais antiga, que as pessoas colocam polpa de banana ou outro componente meio estranho qualquer. E carvão ativado. O carvão ativado ele tem uma característica semelhante à dos antioxidantes. O carvão ativado também ajuda a reduzir a oxidação, mas o carvão ativado é uma esponja quase, é um absorvente de compostos. Geralmente, quando você tem um meio que é muito rico em auxina, você induziu a formação de raiz num tecido, e você quer transferir para um outro meio que tem muito pouca auxina, para você não levar resíduos de auxina de um meio de cultura para o outro, na hora que você faz essa transferência, no segundo meio você põe esse carvão ativado e ele vai absorver todo o resíduo de auxina que ficou do meio anterior. Então esse carvão ativado ele é usado quando a planta libera no meio de cultura substâncias ou traz de um meio de cultura anterior substâncias que não são desejáveis no novo meio de cultura ou no meio de cultura onde você está colocando a planta agora. Então o carvão ativado ele absorve substâncias indesejáveis do meio de cultura, que também pode funcionar quando você quer usar junto o antioxidante e o carvão ativado para evitar a oxidação dos explantes também. É uma coisa um pouco de bom senso e de um conhecimento que eu acho que todo mundo tem. É claro que eu vou escolher uma planta matriz que esteja em boas condições fisiológicas. Eu não vou escolher uma planta que seja como essa da esquerda ali, uma planta que tem alguma deficiência nutricional, ou como essas fotos do meio da direita, claramente elas estão predadas, elas foram comidas ali por um herbívoro, ou estão doentes com um fungo ou algum problema desse tipo. Então as plantas que são ideais são aquelas que não estão atacadas por patógeno e que não apresentem nenhuma deficiência nutricional perceptível. Existem situações em que não vai ter outro jeito, por exemplo, uma planta muito rara, uma planta que está em extinção e que existem poucos exemplares, e esses exemplares estão ali doentes ou foram predados, são plantas que foram coletadas no seu ambiente natural, e aí obviamente isso vai ter que ser uma exceção, porque são plantas mais raras, de um valor muito maior e que o único explante que eu tenho é aquele. Então aí, nesses casos excepcionais, vai ter que se trabalhar com o que se tem. Mas geralmente essas plantas elite são plantas que estão em boas condições nutricionais e que são geneticamente melhores, né? São resistentes a doenças, etc. Por que essa preocupação em trabalhar com condições assépticas, em condições livres de fungos, bactérias e outros micro-organismos?
é porque esses micro-organismos eles podem ser infestantes, ou seja, eles podem fazer mal para a minha planta, causar doença nas plantas e também concorrer por nutrientes no meio de cultura com as minhas plantas. Os meios de cultura são muito ricos e eles são facilmente contamináveis por esporos de fungo e bactéria, e além do que esses micro-organismos podem produzir substâncias que são tóxicas às minhas plantas. Como eu havia dito anteriormente, todo esse procedimento deve ser realizado em condições axênicas ou assépticas, que é dentro de um fluxo laminar. Por que chama fluxo laminar? Porque existe um filtro especial atrás desse. Vocês estão vendo aí nessa imagem, atrás da mão ali da pessoa que está manipulando, tem uma grade, parece uma gradezinha. Essa gradezinha é parte desse filtro do fluxo laminar. Ela está trabalhando num fluxo laminar horizontal, mas existem basicamente dois tipos. Um tipo horizontal, que é adequado para plantas, é o mais comum, tem essa lâmina de acrílico, né, que impede que a pessoa fale e cuspa em cima do material, mas existe ali um espaço para manipulação. E existem fluxos laminares verticais. Os fluxos laminares verticais eles são mais adequados para manipulação de micro-organismos, principalmente micro-organismos que são patogênicos. A diferença do fluxo laminar horizontal e vertical é justamente a posição do fluxo de ar. A planta doadora de plantas, então geralmente é uma planta elite, que a gente fala, ou seja, de uma variedade muito bem definida, de uma variedade produtiva, de uma variedade que é resistente a doenças, que está em condições fisiológicas adequadas. Nós vamos isolar um pedaço de tecido vivo dessa planta. Então, ali no 1 seria a escolha e introdução desse explante, desse pedaço dessa planta, no meio de cultura in vitro. E em 2 são os estágios que a gente diz de repicagem. Uma vez que esse pedaço dessa planta que eu coloquei no meio de cultura der origem a ou parte aérea ou raiz, depende do que eu estou querendo fazer. Geralmente o primeiro passo é a indução de parte aérea para obtenção de propagação in vitro mesmo, de plantas, de clones da planta-mãe. Então geralmente é induzida a parte aérea. Imagine que essa planta produzindo folhinhas, por exemplo, eu posso pegar uma folhinha dessa planta que foi gerada in vitro e usar como explante para aumentar o número de plantas. Então vejam, se na fase 1, ali no início, eu peguei um pedaço de folha e coloquei em meio de cultura e essa propagação me deu 4 novas plantas, eu posso pegar então pedaços dessas 4 novas plantas e induzir a formação, por exemplo, de 16 plantas. Essas 16 plantas eu aumento o número, acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, eu posso, a partir de um pequeno pedaço de uma planta, produzir milhares de plantas. Isso é o que está mostrado aí nessa fase 2. Na fase 3 é o processo de alongamento e enraizamento dessas plantas. Então, as plantas que eu obtive pela propagação, elas geralmente, como eu disse anteriormente, a gente induz primeiro a parte aérea. O que eu vou fazer então é que esses brotinhos que eu obtive vão alongar, eles vão crescer um pouco, formar um número de 4 ou 5 entrenós, geralmente é o ideal, e formar raízes para que eu possa tirar do meio de cultura e passar para solo. Então, essa fase 4 é o que a gente chama de fase de aclimatação, em que a planta vai se readaptar a condições ex vitro, quer dizer, fora do meio de cultura, voltando para o solo e daí, então, dando origem a um clone da planta-mãe no final. Então, para a gente mostrar como isso é feito na prática em algumas espécies, né? Por exemplo, isso aí é a cultura de bananeira. Geralmente o que se colhe é um meristema caulinar. Lembrem-se que é o que a gente chama de caule da bananeira, na verdade, são as bases dos pecíolos das folhas, né? O caule é muito reduzido da bananeira, então a gente tira essa parte de baixo ali na fronteira entre a base da planta e o solo, tá? Tira ali, limpa essa parte suja com terra, lava e trata com fungicidas. Depois lá no laboratório a gente retira as folhas, os primórdios das folhas até chegar numa parte que a gente chama de palmito, que é uma parte onde contém só realmente os primórdios mais novos de folha e o meristema vai estar lá dentro. É essa estrutura que vai ser submetida ao processo de desinfestação com álcool 70 e com hipoclorito de sódio ou com outra fonte de cloro ativo, como nós vimos na aula passada.
Depois, dentro do fluxo, esse meristema vai acabar de ser dissecado e ali o ápice do caulinar, que vocês estão vendo dentro do frasco ali na cultura de tecidos, geralmente é uma estrutura livre de vírus e que vai ser propagada depois. As mudas que são geradas, os brotos que são gerados a partir dessa cultura de tecidos sofrem um processo de aclimatação, então é transferido das condições in vitro para as condições de casa de vegetação, depois acondicionado para ser levado ao campo. Um outro exemplo de micropropagação comercial é a que é empregada para abacaxi. Então, geralmente se usa lá a coroa do abacaxi, aquela parte de cima, ou mesmo brotações laterais, que geralmente se formam abaixo do fruto. Esse material sofre uma toalete, ali, a eliminação das folhas maiores e deixar só os primórdios de folhas e o ápice do meristema, que é o que vai ser levado então para o processo de desinfestação, que é isso que vocês estão vendo aí nessa imagem. E depois, então, durante a cultura de tecidos, vocês estão vendo como várias brotações laterais foram induzidas. Então, há um processo então, de multiplicação. Para cada explante desses são gerados dezenas, centenas de plantas. A gente pode fazer aquele processo, como a gente viu, para cada plantinha dessa pode ser individualizada e ser usada novamente como fonte de explante para produzir mais plantas, ou então levada para a casa de vegetação, para aclimatação e o enraizamento. O enraizamento pode ser feito in vitro, ou então o enraizamento é feito já no solo, na casa de vegetação. Quando as plantas atingem um tamanho um pouco maior, elas são levadas para as condições de campo, para o campo comercial. Eu gostaria agora que a gente desse uma olhada na parte teórica mesmo do processo de regeneração de plantas in vitro. Em plantas, se eu danificar um pedaço do meristema caulinar ou do meristema radicular, o que vai acontecer é uma reconstrução desse meristema. Mas o que é interessante em plantas é que se eu cortar um pedaço de uma folha, por exemplo, e colocar no meio de cultura apropriado e com as condições de nutrição apropriadas, esse tecido pode regenerar uma planta inteira. Mas o que é mais interessante é que eu posso mesmo usar células isoladas dessa planta. Por exemplo, usar grãos de pólen. A gente consegue regenerar plantas a partir de micrósporos. A gente consegue regenerar a planta a partir de um pedaço com algumas células, às vezes células isoladas, células que a gente chama de protoplastos, que são as células sem aparelho. A gente consegue regenerar plantas por diferentes formas. Nós vamos ver depois detalhes sobre isso, mas o que eu quero que vocês retenham agora é isso, é o fato de que as plantas, as células vegetais são totipotentes, as células vivas de uma planta são capazes, mesmo a única célula isolada é capaz de regenerar uma planta inteira. Como isso é possível? Porque isso acontece? Obviamente, um dos papéis mais importantes é dos hormônios. Essa concentração interna de hormônios desse explante polarizado, combinado com a concentração dos hormônios que eu coloquei no meio de cultura, vão ativar a expressão do gene SERC. O gene SERC diz que é necessário que as células comecem a se dividir para dar o processo de regeneração. Geralmente as células que vão iniciar esse processo são células que já estavam em divisão, por exemplo, células do periciclo. Esses grupos de células vão começar a expressar genes de identidade que vão dizer assim, esse material vai regenerar uma raiz, por exemplo. Então eles vão começar a expressar genes próprios de raiz. Ou esse grupo de células vai se diferenciar num meristema de caule. Então ele vai expressar genes de identidade para dizer isso aqui, esse grupo de células vai formar um meristema de caule. Ou então um embrião somático, vai dar origem à embriogênese. Como o desenvolvimento de plantas é muito diferente do desenvolvimento animal, no sentido de que durante o desenvolvimento animal o corpo inteiro do animal é formado na embriogênese, enquanto que o desenvolvimento de plantas depende do funcionamento de meristemas, nós temos essencialmente esses 3 tipos de regeneração possíveis apenas. Ou seja, aquelas células que expressaram a SERC e que vão começar a entrar em divisão, elas só têm 3 destinos possíveis. Ou elas vão dar origem à organogênese de raiz, se o meio de cultura for rico em auxina. Se o meio de cultura for rico em auxina, a auxina que está no meio de cultura vai induzir genes de identidade para dar origem a um meristema de raiz. Se o meio de cultura for um meio de cultura rico em citocininas, as citocininas, que são hormônios e como todo hormônio vai induzir a expressão de genes, vai induzir os genes de identidade de um meristema caulinar. Então eu vou ter organogênese de caule.
A diferença de organogênese de raiz e de caule é, portanto, uma questão hormonal. A grande concentração de auxina vai induzir organogênese de raiz, uma concentração maior de cistocinina vai induzir organogênese de caule. E o que então induz a embriogênese? Na verdade, a embriogênese ela é conseguida ou ela é obtida em cultura de tecidos com uma concentração até que relativamente grande de auxinas e às vezes apenas colocando auxina no meio. Como é que isso acontece então? A embriogênese envolve a organogênese simultânea de caule e raiz. Quando eu tenho organogênese, eu tenho ou caule ou raiz, dependendo da concentração hormonal, porque essa formação é não simultânea. No entanto, o que acontece durante a embriogênese é a formação simultânea do meristema de caule e raiz. Quando eu faço a organogênese de caule, ou seja, eu coloquei o meu explante no meio de cultura rico em citocinina, os hormônios citocininas vão induzir a formação de um meristema de caule. Assim que o meristema de caule é formado, o que um meristema caulinar de folhas jovens produz? Auxinas. Então, assim que eu tenho no meio que pode ter apenas citocininas, mas assim que os meristemas caulinares forem formados, esses meristemas caulinares vão começar a produzir auxinas e vão induzir cedo ou tarde a formação de raízes. Se eu começar com meio de cultura que é rico em auxina, o que esse meio vai induzir? Vai induzir organogênese de raiz, porque o meio rico em auxina, as auxinas são hormônios, esses hormônios vão induzir os genes que vão dar origem a uma raiz. No entanto, que hormônio é produzido na raiz? As citocininas. Então, assim que no meio de cultura a raiz começar a ser produzida, ela vai começar a produzir citocinina, que vai induzir cedo ou tarde a diferenciação de parte aérea, a diferenciação de um meristema de caule. Só que, na maior parte dos meios de cultura de tecidos, que são ricos em citocininas ou ricos em auxinas, essa regeneração do outro meristema, no caso, meristema de raiz, se eu induzir a organogênese de caule, ou meristema de caule, se eu induzir a organogênese de raiz, demora um pouco, principalmente porque a concentração do hormônio no meio de cultura impede essa nova regeneração. No entanto, em alguns casos, por causa da concentração de hormônios interna da planta, combinada com a concentração de hormônios que eu coloquei no meio de cultura, essa regeneração pode ser simultânea. Então, o meristema caulinar é induzido, imediatamente induz a formação do meristema radicular, ou o meristema radicular, quando induzido, imediatamente induz a formação do meristema caulinar. Então, quando eu tenho a indução simultânea dos meristemas caulinares e radiculares, eu tenho um processo de embriogênese. Vocês devem perceber, então, que geralmente a gente não sabe, quando eu estou estudando uma planta nova e coloquei esse explante no meio de cultura, a gente faz o teste do meio de cultura com uma grande concentração de citocinina, supondo que ele vai regenerar a parte aérea, e meios de cultura com grande concentração de auxina, supondo que ele vai regenerar a raiz, mas dependendo da concentração hormonal que o próprio explante carrega dentro de si, o explante que eu coloquei no meio de cultura, eu posso ter um processo embriogênico. Então, como exemplo de organogênese, vocês estão vendo aí um experimento de doses de auxina e citocinina em escrofulária, como em tabaco, que foi a planta usada pelo Skug e o Miller para fazer esse teste. Quando a gente tem uma concentração alta de citocinina, tem regeneração de parte aérea. Quando tem uma dose alta de auxina, nós temos regeneração de raízes, e numa situação intermediária a gente tem a produção de um calo, que é uma estrutura indiferenciada, simplesmente proliferação celular. Como exemplos aí de embriogênese somática, a gente tem soja, algodão, orquídeas e milho, que são então diferentes espécies, inclusive gramíneas e dicotiledôneas, regenerando por embriogênese somática. Dá para ver aí o aspecto do embrião é diferente do que nós acabamos de ver para a organogênese. Muito bem. Quando nós fazemos a cultura de tecidos para propagar plantas, a gente supõe então que é a propagação vegetativa e que todas as plantas obtidas vão ser clones da planta-mãe. No entanto, dependendo das condições de cultivo, a gente pode ter uma variação somaclonal. A variação somaclonal são variações de fundo genético ou mesmo só fisiológico de fundo epigenético, que são produzidas pelo tempo de cultura de tecidos, e a gente consegue detectar
por causa de características genéticas ou fenotípicas. Lembrem-se que as plantas oriundas de cultura de tecidos deveriam ser clones da planta-mãe. Portanto, se houver qualquer variação genética, foi uma mutação que foi induzida pela cultura de tecidos. As variações somaclonais são mutações que já existiam no meu tecido doador, por exemplo, no pedaço de folha que eu peguei já havia uma célula mutada, mas a gente não consegue ver essa mutação, a gente não percebe isso. Como as células somáticas, geralmente elas não se dividem mais, então as células de uma folha madura, elas não vão mais entrar em divisão. A gente não vê essa mutação, porque ela não é passada para a geração seguinte. Ela nunca seria passada pela geração seguinte se a gente não tivesse usado para regenerar uma planta inteira. Então, às vezes, já existem mutações no tecido somático, no tecido doador, no tecido de folha, mas como esses tecidos na natureza não gerariam outras plantas, a gente não veria essas mutações. Então, estima-se que existe um número considerável, acima de 1%, das células somáticas dos organismos que são mutados. Então, na nossa pele, no nosso corpo, no somático, existem mutações que geralmente não são passadas para as gerações futuras porque não estão nas gônadas. Então, isso acontece também com as plantas, por causa das radiações solares, por exemplo, radiação ultravioleta ou mesmo radiações gamas vindo do espaço. Então, as plantas estão sob o sol, as plantas estão sob a ação dessas radiações gama, etc. Elas vão sofrer mutações na natureza, só que geralmente essas mutações a gente não percebe que seriam tecidos somáticos. Ou essas mutações podem ser induzidas por condições da cultura de tecidos. Lembram-se que a gente usa fitoreguladores, e vocês devem se lembrar de uma aula de fisiologia vegetal básica. Eu disse que algumas das auxinas sintéticas, por exemplo, o 2,4-D, existe um resíduo da fabricação que é o 2,45-T, que é o agente laranja, que é o agente mutagênico. Geralmente isso vem em uma dose muito pequena, mas pode ser suficiente para causar mutações in vitro nas plantas. Então, a própria exposição às condições de cultura de tecidos, principalmente a alguns fitoreguladores, pode induzir essas mutações. E os estresses da cultura de tecidos. Lembram-se que as plantas estão numa baixa luminosidade, as plantas estão num ambiente extremamente úmido, porque estão num frasco fechado, um ambiente salino, porque os meios de cultura são extremamente ricos, isso pode causar algum estresse que induz mutação. Mas as mutações também podem ser de origem epigenética, por exemplo, metilações das histonas ou mesmo metilação do DNA, causado pelos estresses do ambiente da cultura de tecidos, e outros estresses fisiológicos como a vitrificação. Então, desses que eu mencionei, o mais comum é a vitrificação. A vitrificação, como é um fenômeno de origem não genética, de origem epigenética, geralmente é um fenômeno fisiológico e, portanto, reversível. O nome vitrificação já indica qual é o fenótipo, né? Qual é a cara da planta, como ela fica na cultura de tecidos, e a gente logo percebe que aconteceu esse processo. A planta parece que ela foi feita de vidro, a planta fica com vacúolos extremamente cheios de água, então ela fica quase transparente e quebradiça. Então, outro nome para vitrificação é hiperidricidade, ou seja, uma quantidade exagerada, um acúmulo exagerado, uma hidratação excessiva dos tecidos da planta. Como a variação somacloral de origem genética, né, é irreversível, ela é indesejável quando a gente quer clonar por micropropagação, porque quando você quer clonar, você quer que todos os seus eucaliptos lá da sua floresta sejam idênticos àquela planta elite que você micropropagou. Quando você vai vender uma orquídea, você quer ter certeza de que a orquídea está vendendo, vai dar uma flor do jeito que era a planta mãe, com uma característica de alto valor agregado como era, e não uma planta mutada que vai ter um valor menor. Então, a variação somaclonal ela é extremamente indesejável, porque o que a gente quer são clones da planta mãe e não mutações. No entanto, algumas pessoas induzem propositadamente variação somaclonal para induzir justamente um aumento de variabilidade. A variação somaclonal pode, portanto, ser usada como uma ferramenta de mutagênese. E isso pode ser feito quando a gente quer aumentar, por exemplo, a tolerância de uma planta herbicida, a tolerância à salinidade, ou induzir resistência a alguma doença, mas geralmente é usado em plantas ornamentais para gerar novas morfologias ou novas cores de plantas. Isso é muito, muito usado para plantas ornamentais.
Esse exemplo que eu estou mostrando aí para vocês é em Chrysanthemum, que é uma planta então ornamental, todo mundo já viu essa planta. Toda essa variação de cor de flor que vocês estão vendo foi induzida por variação somaclonal em cultura de tecidos. Esse foi um experimento do pessoal ali do Sena, da Exalc USP, em Piracicaba. Então, acho que é isso que a gente tinha para mostrar, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, me mandem um e-mail. Se não, façam lá o exercício dessa aula. Tchau, tchau.